Olá, olá, olá! Seja bem-vindo ao canal, seja bem-vindo a esse vídeo. Vamos falar sobre o tema câncer em gatos. Eu sou Lauren da Silva, sou médica veterinária integrativa, também sou terapeuta holística multiespécie e muitos de vocês me pediram para falar sobre esse assunto, câncer em gatos. Gente, o próprio assunto câncer, ele é um assunto assim bem complexo. Então, eu não sei exatamente o que vocês esperam que eu diga. Então, vocês podem comentar caso vocês queiram algo em específico, porque eu realmente não sei o que vocês esperam, porque é um assunto bem complexo. Então, quando a gente pensa na medicina convencional, ele não é complexo, ele é um negócio muito direto no ponto. Teve mutou as células e pronto, o fim acabou. É isso. Entrar com quimioterapia e pronto. Isso de forma geral, tá? Câncer de forma geral. Mas quando a gente vai por outras visões, a visão ayurvédica fala uma coisa, a visão holística, espiritual fala outra, espiritual sem puxar para dogmas religiosos. A parte de religião fala outra, a parte de medicina chinesa fala outra. Tudo fala um pouco. A naturopatia fala de outra forma. Então tem muita coisa para a gente considerar, né? Então eu vou compartilhar um pouco da minha experiência com os casos oncológicos, né, de câncer que eu peguei em gatos, que vieram como integrativa para mim, com a parte energética e a parte espiritual. Primeiro de tudo, que eu acho importantíssimo falar para vocês. Normalmente, né, até um tempo atrás, alguns meses atrás, que foi quando eu parei de atender e agora eu tô voltando a atender, chegavam casos oncológicos de duas formas. A primeira forma, o tutor estava desesperado e a gente não conseguia trabalhar porque esse desespero do tutor acaba influenciando no campo e aí não consegue, é o que a egrégora e eu também falamos bastante, onde tem dor, a gente não consegue levar consciência. E os casos de doenças, de forma geral, são casos de inconsciência. Por crenças limitantes, por questões que estão ali no inconsciente acontecendo. Então, a gente precisa que tenha o campo aberto para a gente poder trabalhar. Então, os casos de câncer não tem como eu excluir o tutor do tratamento. O tutor tem que participar. O tutor tem que receber tratamento também. Até porque, muitas vezes, a questão de câncer nos animais, nos pets, está relacionado com o tutor. Mas eu já vou explicar sobre isso. O outro ponto é que muitos dos tutores que chegavam para mim já chegavam, sabe, tipo, não acredito no milagre, só quero auxiliar ele na passagem. Ok, né? Todo mundo tem o seu ponto de vista, né? E, enfim, o que me deixava triste é que muitas vezes eu não era levada a sério. Então, eu sei de muita coisa que pode ajudar em caso oncológico, muita coisa mesmo. Só que o tutor prefere, por questão de segurança, né, emocional, mental, psicológica, investir na quimioterapia, que já não está dando resultado, investir em tratamentos convencionais, que mesmo que não esteja dando resultado, esteja piorando, né, porque a gente já tem uma visão ali de quimioterapia um pouco diferente, quando a gente olha pela integrativa, pela holística, pela homeopatia, fala bastante disso, que a quimioterapia, ela deveria ser subdose. Por quê? Porque a quimioterapia ela vai matar o que está alterado, mas também vai matar o que está bom. E os casos que chegavam para mim eram casos que já estavam complicados demais. Então, esse também é outro ponto. Normalmente, quando os tutores chegam para mim, já chegam num ponto que não tem mais como reverter. E os que tem como reverter, o tutor pega e fala que não acredita em milagre. Então, aí a gente tem que ficar assim, tipo, né, fazendo jogo de cintura o tempo todo. E é complicado. São casos assim que eu agora, a partir de agora, não irei costumar pegar. Exatamente porque é uma energia densa, normalmente os tutores não querem trabalhar, não querem fazer o que eu peço para fazer. E aí, eu me importando demais, acabo carregando essa energia. Né? Até porque, às vezes, o tutor fala que não acredita em milagre, mas ele fica esperando que eu faça milagre. E aí complica, né? Recomendo vocês assistirem Biologia da Crença. Isso afeta os animais também, tá? As crenças nossas como tutores afeta os nossos animais. Então, isso era uma coisa complicada.
Mas vamos lá pro assunto, né, a partir da minha experiência com os cânceres em gatos. Considerando todos esses pontos que eu trouxe para vocês, câncer em gatos, os casos que eu peguei, de forma geral, tinha relação, sim, energética. Por quê? Porque uma das crenças que o ser humano fez o favor de colocar no sistema é que o gato tá ali para servir o ser humano. Que o gato tem que ficar filtrando as energias do ser humano, tem que filtrar a energia da casa. Ah, porque o gato é um ser extremamente evoluído, tá ali para ficar filtrando. Não, ele tá aqui para viver uma encarnação como gato, não para ser o teu filtro energético, ficar filtrando as coisas que você não se responsabiliza por filtrar. E eu não tô falando pra você levar isso pro pessoal, mas é pra você refletir sobre as suas crenças. Porque, como eu falei antes, as nossas crenças influenciam na saúde dos nossos pets. Então, eu já cansei de ouvir isso. De que o gato é o filtro da casa, o gato é o filtro do tutor. Você tem a responsabilidade pelas suas energias. O que você não dá conta, provavelmente seu pet vai fazer o que tem que fazer. Mas aí é a missão dele. Agora, você pegar e responsabilizar o gato pela sua energia desqualificada é uma coisa totalmente diferente. E aí, o que acontece? O gato que já tem uma questão de filtro acaba sobrecarregando esse filtro. E aí, o que acontece? Ele adoece. O cão, principalmente, porque o cão ele não tem um filtro igual ao gato. Né? O gato ele consegue filtrar por bastante tempo, só que o que está acontecendo também? A maior parte dos gatos estão trancafiados em apartamentos. Então, eles não têm a conexão com a natureza para ajudar eles a se filtrarem também. A filtrar as nossas energias, muitas vezes nos casos de animais que vêm como missão filtrar isso, e as próprias energias. E aí acaba sobrecarregando. E aí fica aquele gato que fica perdido na casa, tentando achar pontos de luz que aparecem na mesa quântica, porque ele não está conseguindo aterrar essas energias, ele não está conseguindo devolver para a Terra o que é da Terra. Que essas energias desqualificadas nossas a gente tem que devolver para a Terra. Porque a gente está aqui para experienciar, para a gente evoluir, né? E essas energias, tanto as boas quanto as negativas, a gente tem que entregar para a Terra, porque a Terra também está dando energia para a gente. E muita gente tá puxando energia do inconsciente coletivo para si. Esse inconsciente coletivo também é energia da Terra, tem que devolver para a Terra. Então, consegue entender que o gato também precisa se filtrar, precisa se limpar, se purificar? E aí os gatos de apartamento não conseguem fazer isso. Por quê? Porque eles não têm contato com a natureza. Né, eu vejo o nosso gato, ele tem contato com a natureza, a diferença que é a energia dele. Quando eu pego um atendimento de um gato que vive no apartamento, trancafiado, eu não tenho uma planta dentro de casa. É totalmente diferente. É bem mais sobrecarregada, a energia é bem mais densa, bem mais complicada. Mas, outro ponto também, muitos desses gatos, como eu sempre digo, a gente não pode nunca considerar que o gato é FIV e FeLV negativo, com certeza. Por quê? Porque os diagnósticos de FIV e FeLV são muito chatos de fazer. E normalmente o pessoal só faz o teste rápido. E o teste rápido ele só vai dar positivo se tiver uma alta taxa de vírus circulante. Então, normalmente é uma infecção aguda. Mas mesmo assim, ele também pode dar falso positivo. Porque está numa infecção, e aí o que acontece? A taxa de virulência está alta. Saiu daquela infecção aguda, a tendência é abaixar, e daí não aparece no teste rápido. E aqui, vou falar mais especificamente sobre o FeLV, porque a FeLV tem a questão do linfoma. Então, outra coisa que acontece na FeLV, o vírus se esconder. Se esconder aonde? Então, a gente tem que saber onde está tendo sintomas para a gente pegar, fazer uma avaliação daquele material, para daí sim falar se é positivo ou não. Então, é muito difícil realmente diagnosticar FIV e FeLV, né? Porque é muitos detalhes para a gente se pegar, a gente perceber, e tem toda a questão ancestral também. Né? A maior parte dos gatos que estão na nossa casa tiveram os ancestrais nas ruas, tendo conexão, tendo FIV e FeLV, contato com FIV e FeLV. FIV e FeLV, coisa mais fácil de pegar FIV e FeLV. Cheirou o focinho um do outro, já pegou. Chance de pegar altíssima. Só de cheirar. Então, muitos gatos que vieram da rua, que a mãe teve
filhotes na rua, que a mãe era fio e felve, às vezes com um falso negativo, e aí acaba passando. Mas tem toda uma questão espiritual por trás também, que eu acho que é o que vocês querem que eu fale. Você só vai desenvolver uma doença se você estiver, primeira coisa, no contrato espiritual. Segunda, se você tiver energia para aquilo. Então, tem muitas almas que estão encarnando aqui na Terra, desde mais ou menos 1997, que elas estão vindo com a energia, com o campo de curador, ou de transmutador também. Então, o campo áurico da pessoa, do animal, não humano, ele é de curador, ou de transmutador. O que o curador faz? Ele cura, de forma inconsciente, é a essência dele, ficar curando a si mesmo e os que estão ao redor, a ancestralidade. Eu sou uma curadora. Então eu me curo minha família, curo meus ancestrais, curo quem está em volta. A minha energia o tempo todo está fazendo isso. Sozinha, sem eu intencionar, nem nada. Tá lá acontecendo o tempo todo. Que é a minha missão, que é a minha essência. Mas eu também sou transmutadora. E o transmutador faz o quê? Transmuta as energias. Que normalmente é aquelas pessoas que falam, eu chego no ambiente já vou tapar um umbigo porque eu passo mal, porque isso, porque aquilo, porque você está transmutando aquela energia, você está reconhecendo e você está dando essa energia para transmutar. Então, se você tem isso, te recomendo você começar a fazer proteção espiritual e energética, e você ter mais consciência disso. Então, quando você chegar no ambiente e perceber isso, não fica carregando isso para você. Beleza, tá assim, pronto, já percebi que tá assim. Cada um fica apenas com o que é seu e se protege, se sela, energeticamente e espiritualmente. Não é tampando o umbigo. É energeticamente, espiritualmente e de forma consciente, deixando com cada um o que é seu. E pensamentos elevados, vibrações elevadas. Não é ficar xingando, julgando porque a energia lá é negativa, porque isso, porque aquilo. Cara, a gente não tem como controlar o mundo. A gente tem como controlar o nosso mundo. Outra coisa sobre a FeLV, né? Muitos casos de câncer, de linfoma, tá muito relacionado com a FeLV. Então, por isso que eu falo para vocês, não dá pra gente desconsiderar a FeLV. Principalmente quando foi feito só o teste rápido, que é o ELISA. Por quê? Porque muitas vezes, quando o animal começa a ficar mais velho, que começa a aparecer sinais de FeLV. Só que muitos animais não chegam a ficar mais velhos. Então, acaba aparecendo um linfoma, aparecendo um câncer, por questão de FeLV, às vezes. Só que, qual que é o ponto principal? O ponto principal é que hoje a gente não pensa em... A gente não. Que vocês, tutores, não pensam em prevenção. Vocês acham caro prevenir. Vocês preferem tratar, remediar, chorar, surtar, ao invés de entrar com prevenção. Não estou falando isso para você, tutor, que não tinha essa consciência antes ou que não tinha dinheiro antes. Porque a prevenção é uma coisa que não é falada. Eu sei muito bem disso. Só que se você ouviu que era para prevenir e não fez, aí é outra história. Mas claro, sem entrar na culpa, né? Se responsabilizar pelas suas escolhas. Então, olha, aconteceu isso. Gente, não tem certo ou errado, existem experiências, somente experiência, só isso. Existem leis universais, mas existe experiência, você está aqui para experienciar. A alma do teu pet está aqui para experienciar. Só isso. Então, sem culpa. Mas começa a focar em prevenção. Por quê? Porque o câncer ele tem relação com o contrato espiritual, como eu falei antes, que normalmente tem relação com crenças limitantes que aquela alma estava carregando no momento que assinou o contrato espiritual. Assim como também tem a questão ali do animal, né, não humano, às vezes ser curador ou transmutador daquela família. Mas também tem o caso do animal que tem a missão de ficar filtrando, de ficar auxiliando. Só que aí a gente tem que começar a ter a consciência que missão não é você responsabilizar o outro pelas suas coisas, pela sua sujeira. Ele tá ali para auxiliar, mas não é para você usar ele de muleta. E a energia do câncer, ela tá muito ligada com energias densas, energias negativas, também com questão de dieta.
Gato, gato normalmente não tá nem com a dieta certa. O gato devia estar com 80, 90% de proteína animal. Infelizmente, né? Por questão de aminoácidos que tem na carne, que são importantes pro gato. Então, a dieta altera muita coisa. Né? A dieta industrializada, principalmente, se já faz mal pra gente, imagina pra eles. Principalmente quando é uma dieta que não respeita essa necessidade de proteica que o gato tem, de comer mais proteína, porque é um carnívoro estrito, então quer dizer que ele precisa comer mais carne. Fisiologicamente, ele precisa comer mais proteína, senão ele vai ficar doente. Então, é até interessante essa questão da proteína, porque os casos de rinotraqueite que eu peguei, eu falava da carne. Da carne, porque quando a gente respeita a nossa fisiologia alimentar, o nosso corpo responde muito melhor. Eu sou vegetariana, por escolha, mas também já tive que pegar e reconhecer que meu corpo estava precisando de proteína animal. Carne, no caso. Por N motivos. Um deles é aterrar. Minha consciência está sempre lá em cima. Eu preciso aterrar, senão qualquer hora eu tô lá, não volto mais. Né? Infelizmente. Mas é questão de consciência. Né? De saber equilibrar. Por que eu tô fazendo isso? Por que eu tô fazendo aquilo? A gente ainda vive numa realidade de terceira dimensão, que é uma energia densa. Então a gente precisa estar denso também um pouco aqui para ficar e fazer o nosso trabalho, fazer a nossa experiência. Enfim, esses gatos de rinotraqueite responderam muito bem, né? A própria rinotraqueite, né? Então eles se recuperaram muito mais rápido, muito mais fácil que os gatos que não comeram carne durante o processo de rinotraqueite. Outra coisa sobre o câncer em gatos. Além de todos esses pontos que eu já falei, né? Falei ali da questão de energias densas, mas vamos complementar. Principais energias que eu peguei, né, dos gatinhos que tinham câncer. Tristeza. E quando eu falo dessas energias, pode ser individual deles, como pode ser da família também. Então, do campo que eles estão inseridos, do sistema que eles estão inseridos. Também vou falar um pouco sobre o sistema, que entra na questão de missão. Mas, energias, então, de tristeza, energia de raiva, energia de rancor, energia de remorso, estresse. Tem muito caso de estresse. Pessoas estressadas. Que daí o animal também refletia esse estresse. Muitas vezes sendo um animal que ficava de enfeite na casa. Quando eu digo de enfeite, assim, é o tutor ficar só trabalhando, não dar a mínima atenção pro gato. O gato também não tem contato com a natureza, não tem nada. Fica entediado. E gato é uma espécie, né, que não responde bem a estresse. Então ele adoece por estresse. Se o ser humano já adoece por estresse, imagina o gato. O gato é extremamente sensível ao estresse. Então tinha todas essas energias, mas a maior parte era tristeza. A maior parte era pessoas que tinham crenças limitantes, crenças de escassez. No caso dos gatos, dos cachorros era um pouco diferente, né, as energias que a gente captava. Então, é muito complicado, como eu falei, falar sobre câncer em gatos, porque a gente tem que falar sobre câncer, a gente tem que falar sobre outros assuntos juntos, tudo de uma vez. Mas, tem esses pontos das energias, então quando eu entro com tratamento para casos oncológicos, eu tenho que entrar com de tudo um pouco. Só que, às vezes a pessoa não quer entrar. Por quê? Porque é mais seguro, é mais pé no chão, fazer quimioterapia, mesmo que esteja acabando com o paciente. Vou fazer quimioterapia. Por quê? Porque, sei lá, tem evidência científica. Tem. Porque é o que é feito com câncer. Porque isso, porque aquilo. Quando a pessoa já tem um caminho andado na espiritualidade, realmente ela não aceita a quimioterapia. E daí ela vai para a parte alternativa, ela vai para a parte de paliativo, né, para dar bem-estar, até o momento que tem o desencarne, seja forçado ou não. Mas, de forma geral, normalmente não fazem tudo que eu peço. Mas o que a gente pode fazer? Floral quântico, regular a desbiose, regular o fígado. Desbiose, o que é desbiose? É quando tem muito mais bactérias negativas do que bactérias positivas no intestino, principalmente. Mas isso não quer dizer que não vai ter desbiose em outros lugares. Né? Mas normalmente a desbiose, quando a gente fala desbiose, é intestino. Então tem muito mais bactéria negativa do que positiva. Aí a gente tem que regular a dieta cetogênica, né?
Para casos de gatos, a cetogênica é um pouco diferente, para cachorros é um pouco mais comum. Só que aí o que acontece? Entrar com uma dieta para um gato que está enjoado, que não teve inserção de alimentos diferentes na fase de experimentação do filhote, é um pouco complicado. Ele não vai querer comer. Né? Ele está enjoado, ele está com o corpo estressado, ele está com várias coisas acontecendo. Então, às vezes, tem que fazer forçado, vai estressar e virar uma bola de neve. Então, por isso que eu falo para vocês, gente, previnam. E como que a gente pode prevenir o câncer no gato? Contato com a natureza. Eu falo para os meus clientes, leva na mochilinha, aquela mochilinha de gato, ensina ele a gostar. Para gatos, a adaptação é um pouco mais complicada que para cachorros. Sim, é um pouco mais lenta. Só que aí vai da dedicação do tutor. Porque o que você está plantando, você vai colher. Então, se você está ensinando o teu gato que é legal e entrar na mochilinha, ir passear, ter contato com a natureza, estar seguro dentro da mochilinha, cara, vai começar a desenvolver bem-estar. O gato vai começar a passear com responsabilidade e vai gostar. Até ele gostar, às vezes é um caminho. Você tem que ensinar ele a não ter medo, que ele está seguro. É todo um processo, não é de um dia para o outro. Né? Infelizmente. Mas quando a gente pega e faz isso o mais cedo possível, quando é filhote, por exemplo, é muito mais fácil de ensinar. Entrar com reforço positivo, né? Tudo isso. Então, a gente tem que mexer a questão de dieta. Aí a parte energética, né? Como que a gente previne por questão energética. Por que eu falo energia? Porque na física quântica, o próprio Nikola Tesla já falou, tudo é energia. Na medicina chinesa, tudo é energia. Na medicina ayurvédica, tudo é energia. Só a medicina ocidental que não gosta de falar de energia. Né? A parte aí convencional que gera uma boa grana com a doença dos outros. Mas não vou entrar nesse detalhe. Mas tudo que é fora do convencional, do ocidental, olha a energia. Então, Nikola Tesla falou tudo é energia. Física quântica, tá vendo a questão dos átomos, né? Nós somos compostos de que antes das células? Dos átomos. Energia pura. Ou vocês acham que o nosso espírito, que a nossa alma não é energia? É energia pura. Então a gente faz o quê? A gente vai equilibrando, mantendo no equilíbrio essas energias. Reiki, equilíbrio dos chakras, fazer regressão, né? Regressão é super interessante, né? No caso já que tá ali com doença ou não, mas normalmente eu intenciono a regressão, falo para fazer a regressão quando já tem uma questão que precisa ser resolvida, precisa ser olhada. E daí, se não tem, a gente pode perguntar para o superior, né? Entrar com comunicação afetiva, perguntar se tem algo que pode vir a se desenvolver. A gente pode modular essa energia para que, caso venha a se desenvolver de fato, que está ali realmente para acontecer no contrato espiritual, que venha de uma forma mais leve, que venha de uma forma menos sofrida, que venha com mais consciência ao invés de vir com mais dor. Então, a gente vai trabalhando essa questão energética, a gente vai fazendo o equilíbrio dos tutores energeticamente também, da casa, porque tem as energias telúricas, né, a energia da terra, que influencia, tem a questão de rios, de mercado, de igreja, dessas coisas por perto, também energia telúrica. Tem as energias que a gente recebe, de inveja, de raiva, de ódio, de julgamento, que às vezes fica na casa, que às vezes fica na gente. Enfim, tem várias e várias energias. Então a gente tem que estar sempre purificando o nosso campo áurico. Sempre, sempre, sempre. Exatamente para, caso venha a se desenvolver, não se desenvolva de um jeito agressivo, doloroso. Além disso, dieta. Mais proteína para o gato. Enfim, tem várias formas da gente prevenir. E para o tratamento? Corais quânticos, que vai trabalhar a questão da energia. Dietoterapia, né? Regular essa dieta, melhorar essa dieta com coisas que aquele corpo físico precisa. Se a gente for ver pela medicina chinesa, tem outras coisas que a gente pode fazer, além da acupuntura, fitoterapia, enfim, tem muitas coisas. A própria dietoterapia chinesa também ajuda. Só que, às vezes, o animal não quer comer. A gente tem que achar alternativas, né? Bater no liquidificador, dar na seringa, colocar
a sonda esofágica, gastroesofágica, não lembro agora qual é o nome, mas a sonda que fica aqui no pescocinho, daí você coloca a seringa e vai. Enfim, tem várias alternativas, daí a parte energética, tem a reorganização frequencial, tem a mesa quântica, tem 2 mesas quânticas que eu trabalho, tem a MECA, que a parceira Raquel trabalha, que é para ambientes, porque o ambiente também adoece a gente, ou pode estar auxiliando a nossa saúde, principalmente quando tem bastante natureza. O biomagnetismo, a nossa parceira Suzana trabalha também, que também vai trabalhar um pouco dessa energia, mas de forma mais física, mais terra, pé no chão, né? Então mais celular mesmo, dos íons, né? Toda essa parte magnética aqui no nosso corpo. Constelação familiar também, né? Às vezes os animais, né, que vêm com essa questão de apresentar, mostrar o que precisa ser visto, que está ali acontecendo desde a ancestralidade, ou que o tutor não está querendo enxergar, o animal vai mostrar. Ele tem a missão de mostrar isso, ele tem a missão de ser curador daquela família, daquela ancestralidade, né, do tutor, da ancestralidade do tutor. Então tem muita coisa acontecendo. Na constelação também é interessante quando muitos gatos, muitos pets, numa mesma família tiveram o mesmo problema. Então quer dizer que está tendo alguma coisa em comum. Muitas vezes é o tutor, muitas vezes é a casa, muitas vezes é a família de forma geral. Né? Mas aí a constelação familiar vai mostrar o que não estava sendo visto. Que agora está sendo pedido aqui, porque tem 5 gatos com o mesmo problema. Está indicando alguma coisa. O que precisa ser visto, o que precisa ser trabalhado. O tutor tomar novas atitudes, fazer coisas diferentes. Então, depende muito da ação do tutor também, para todas essas coisas ter um resultado legal. Já tive casos legais, resultados legais de casos oncológicos, mas como eu disse, normalmente o tutor já me procura quando já não tem muito o que fazer. E daquela forma que eu falei, ou vem desesperado, ou vem sem acreditar em milagre, só quer que eu faça o auxílio no desencarne. E tá tudo bem, né? Mas a gente tem que olhar, começar a sair da cultura da doença e ir para a cultura da saúde, da prevenção. Porque quanto mais a gente fica nessa cultura da doença, cara, mais doloroso vai ser. Isso beneficia todo um sistema maior pela sua dor. Então, quando eu falo brava aqui, é porque eu tô cansada de ver vocês com dor, com coisas que poderiam ser evitadas, que podem ser evitadas. Câncer é uma coisa que pode ser evitada. Na comunicação afetiva, às vezes eu pergunto, tem questão do contrato espiritual, a gente pode mexer? Pode, beleza, vamos mexer. Não pode, ok, tem missão aqui. É realmente uma questão de missão. Realmente tem muitas peças do mesmo jogo que precisam ser trabalhadas. Existem casos que eu preciso fazer só com o animal o tratamento? Raramente. Geralmente o tutor tem que estar junto. E quase todos os casos que eu peguei de câncer em gatos são tutores com depressão, são tutores com burnout, são tutores com questões com a família, questões de suicídio, que mais que tinha bastante que eu pegava de raiva um pouco, mas muita questão assim, raiva com o mundo, raiva com o tutor, raiva com o dinheiro, crenças limitantes, escassez pura, enfim, muitas e muitas coisas, sabe? Então é bastante coisa que a gente precisa mexer. E às vezes de uma forma intensiva, exatamente porque costumam procurar na última hora. E aí, não quer dizer que o tratamento pegou e fez o animal fazer o desencarne. Às vezes é porque já era para fazer o desencarne, só que a gente ajuda ele a fazer o desencarne de forma mais leve. Então isso eu sempre deixo claro, a gente vai fazer o que for possível. Tem 50% de chance de ficar, tem 50% de ir. Mas se ele desencarnar nesse processo, vai ser um desencarne mais tranquilo, mais leve. E é o que importa. É o que importa. Muitas vezes, inclusive, auxiliando a ter alguma consciência a nível inconsciente, muitas vezes, porque muitas vezes o tutor chega com todas as barreiras, né,
para não receber a consciência, mas no inconsciente vai estar recebendo um nível de alma, vai estar recebendo, em algum momento vai vir à tona aquilo. Então, o tutor também recebe, por conta do trabalho ser em conjunto. Tem casos que a gente trabalha sem tutor, tem casos que a gente trabalha sem tutor. Casos de ONG, por exemplo, a gente não tem como trabalhar com o tutor, até porque muitas vezes o tutor não está presente. O tutor, no caso, responsável pela ONG, não está presente. Então, a gente direciona especificamente para o animal. Também não dá para desconsiderar a ancestralidade do próprio animal, do próprio gato. Então, a gente indica também constelação familiar. Né? Nos trabalhos que eu faço, eu já pego um pouco da ancestralidade ali, principalmente a reharmonização frequencial, às vezes a regressão pega um pouco também. A comunicação intuitiva pega bastante, na forma que eu trabalho. Mas, enfim, se for para acontecer, gente, é o que eu sempre falo, se for para acontecer, vai acontecer de qualquer jeito. A questão é, vamos prevenir que seja da pior forma possível? Ou vamos deixar rolar com a barriga, empurrando com a barriga, e daí vai chegar um momento que vai explodir tudo, vai ter que pagar um monte de coisa de uma vez só. Enfim, um monte de coisa, tá? Então, acho que de forma geral, falei de forma geral, assim, sobre o câncer em gatos, mas é isso, gente, tipo, não tem muito, assim, aí é questão de ver as perguntas que vocês têm e se aprofundar. Né? Questão espiritual, as coisas que eu falei pra vocês, tem questão de missão, tem questão de ser curador, tem questão de ser transmutador, tem diferença entre os dois, o curador vai ficar curando, o transmutador vai ficar impondo limites, surtando, sabe? Mas nesse sentido, assim, tem mais tendência para inconsciência do que para consciência. Inconsciência é mais o negativo e a consciência é mais o positivo, mais conexão com a essência, com a alma, né? Entender que tem muita coisa acontecendo na mesma coisa, na mesma situação, refletir no interno, coisas da alma para acontecer. Tem missão com o tutor, mas aí, igual eu falei, tem a questão das crianças, né? Como a questão de usar o animal como muleta. Isso acontece muito, principalmente com gatos, né? O tema aqui é gatos, então isso acontece direto. Gente, praticamente todos os casos de gatos doentes que eu pego é por conta dessa criança maldita de que o gato ele tem que ficar filtrando as coisas. Aí vai lá e terceiriza, né? Então a gente tem que mudar essas crianças. Outra coisa, da parte espiritual. Tem as partes individuais do gato também. Não é só somente sobre o tutor. Não é só somente sobre uma única coisa. A gente, quando se aprofunda na espiritualidade livre, a gente entende que tudo está conectado. Então, a minha situação aqui vai interferir no outro, seja uma situação positiva ou não. Ela vai estar interferindo no outro, mesmo que sejam questões minhas comigo mesmo. Ela vai interferir no aprendizado do outro. Ela vai impulsionar ou não no aprendizado do outro. Normalmente sempre impulsiona. O objetivo é sempre impulsionar. Mas tem as questões individuais do gato também. De alma do gato. Muitas vezes de vidas passadas. Por isso que a gente entra com regressão. Né? Questões energéticas, como eu falei, ser o filtro da casa, energia de tristeza na casa, energia dos vizinhos, energia das energias telúricas de forma geral, né? Enfim, falta de contato com a natureza, falta de dieta apropriada, os tutores precisam de ajuda também energética, reiki, o que for, se reorganizar, o campo áurico estar equilibrado, seus chakras estarem equilibrados. Isso vai potencializar a saúde no seu pet, além da sua própria. E traz aprendizado. Toda doença traz algum aprendizado, gente. A questão é quanto você está disposto a aprender. E aí é uma questão muito individual, de caso para caso. Cada caso vai ter um aprendizado para receber, para aprender com aquela situação, né? Então, eu tô aqui falando de forma geral, questão de tristeza, né? Questão energética, questão ancestral, questão de família. Mas sempre tem as questões únicas de cada caso, tá bom? Não levem pro pessoal tudo que eu falei isso aqui. É uma escolha sua ficar na dor, na rejeição, ou é uma escolha sua de você receber o que eu tô falando aqui e tomar novas atitudes, tá? Novas ações. Não só em relação aos seus pets, mas em relação a você mesmo também. Em relação a
né? Às vezes a pessoa fica com raiva porque perdeu um gato para um câncer, não quer mais gato, não quer mais cachorro, não quer mais nada porque perdeu, né? Só que se for para acontecer, vai acontecer. Se for ter um propósito em você ter, vai acontecer. É aquela coisa, quanto mais a gente foge, mais a situação persegue a gente. Então, às vezes a gente tem que levar um tapa na cara para pegar e fazer novas atitudes, para a gente receber aquelas consciências e começar a agir diferente. As doenças só vão desaparecer, na verdade, né? As doenças são resultados de desequilíbrios energéticos. Então, elas só vão sumir ou vir de formas mais leves, porque as doenças têm aprendizado, inclusive espirituais. Eu, com a epilepsia, tive coisas assim absurdas, né? Mas de consciência, de expansão de consciência, né? Mas assim, eu me perdi no que eu ia falar. Mas assim, tem um propósito, gente. Então, a gente tem que olhar para a energia, porque a doença ela vem como resultado de desequilíbrio energético, que foi acumulando, 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 acumulando. Então, por isso que eu falo para vocês, a prevenção ela não começa só em antipulga, anticarrapato, em dermífago, em vacina. Ela começa na energia. E energia é essencial, a energia da alma. Não é só a energia que a gente está aqui vibrando nesse momento, mas a nossa essência também. As crenças que a nossa alma tem. E que muitas vezes ela veio aqui nessa vida, nesse momento, nessa situação, para quebrar esses paradigmas, para mudar essas crenças. Lembra, tudo tem um propósito. E tudo é o oposto do que parece ser, nada é o oposto do que parece ser. Então, se você tem alguma dúvida em específico, por favor, comente e não leve pro pessoal, né? Às vezes a consciência vem para doer, né? Mas não é o propósito. Às vezes é para doer naquele momento e a dor, ela é um resultado da nossa rejeição, o quanto a gente está ignorando algo, né? Só dói quando tem resistência. Então, está doendo é porque tem resistência e você precisa olhar para essa resistência, doutor. Por que tanta resistência? E é cavocar, não é uma única resposta. Às vezes tem coisas ali da infância, às vezes tem coisas de vidas passadas, que tá ali fazendo essa programação, esse padrão em você de resistência à dor. Resistência à consciência. Consciência e dor são coisas diferentes, tá? É isso, gente. Obrigada. E espero que vocês possam refletir sobre isso, tomar novas atitudes, novas ações e se perdoar. A gente vai ter a cura do luto agora, dia 11 de janeiro de 2025. Acho que é 11 de janeiro. Acho que é 11 de janeiro. E dia 25 de janeiro a gente tem a reconexão com o eu superior, com a técnica de reharmonização frequencial. A da cura do luto é com reiki. E em fevereiro a gente vai ter a cura da culpa, tá? Então, fica esse convite para vocês. Troca energética está bem tranquilinha. Acho que a gente vai conseguir, né, dar esse acesso para muitas pessoas. É legal fazer essa cura do luto, exatamente para a gente ficar mais tranquilo, né? Porque às vezes um luto que pegou a gente de surpresa, né? Vem toda aquela dor. Então a cura do luto ela consegue trazer um pouco de consciência, ajudar nesse processo, nessa dor, todas essas situações, tá bom? E é isso. Fiquem com Deus. E tudo é o oposto do que parece ser, nada é o oposto do que parece ser, tá? Beijo. Reflitam. Gratidão.